Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. No episódio de hoje, a gente decidiu falar sobre coragem. Foi um tema sugerido pela Amanda e ela me falou que ela sempre foi corajosa. Desde criança, ela sempre foi uma criança corajosa. E quando ela me falou isso, eu fiquei em choque, porque eu sempre fui uma criança medrosa e até hoje eu sou uma adulta muito medrosa. E eu fiquei muito curiosa pra falar sobre isso e, enfim, ver como é a experiência de uma pessoa que sempre foi corajosa e como é ser uma adulta corajosa, porque eu acho que até hoje ser medrosa afeta muito minha vida e minhas decisões de vida. Mas enfim, queria ouvir, Amanda, primeiro de você, de onde que veio essa ideia do episódio? Então, na verdade, eu não lembrava que essa ideia era minha. Hoje a gente estava conversando sobre, eu estava: "Ah, Ana Lu, óbvio, a ideia é sua, então eu acho que você tinha que introduzir o episódio". Aí ela: "Não, foi você que trouxe esse tema em primeiro lugar". E, bom, eu não sei, assim, eu acho que, a ideia do tema veio talvez, de ser algo que eu sempre me destaquei, assim, na minha vida, sabe. Principalmente com relação à minha irmã, eu estava contando um pouco sobre isso, né, eu tenho uma irmã mais nova, e eu sempre fui mais corajosa que ela. E eu não acho a minha irmã uma pessoa medrosa também, eu acho que ela não é uma pessoa que as pessoas olham e falam: "Ah, ela não é corajosa", mas mesmo em relação a ela eu sempre fui, não sei, meio que desbravadora, talvez por eu ser irmã mais velha dela, não sei, é uma característica minha. E foi algo que, assim, conforme eu fui crescendo, ele foi se mostrando de várias formas, assim, porque quando a gente é criança, sei lá, a coragem é de se esconder num lugar escuro, de ir lá, pedir alguma coisa para os pais que ninguém tem coragem de fazer. Eu sempre fui a pessoa meio que tomava a frente, assim, também, das discussões, ou enfim, ia defender as pessoas, eu sempre fui mais, eh, corajosa nesse sentido. Isso não necessariamente eu era uma pessoa ultra mega extrovertida, eu era bem tímida na verdade quando eu era mais nova, mas eu acho que a minha coragem ela sempre veio de uma segurança que eu tinha dentro de mim, assim. O que é Uhum, muito louco, que a gente falando também no episódio passado de autoestima, não necessariamente eu tive uma autoestima boa, grande parte da minha vida, mas acho que de certa forma eu tinha uma confiança grande em mim. Acho que talvez uhum, também, da forma, sei lá, como eu fui criada, dos pais que eu tenho 2 pais que eu acho que são bem confiantes. É, assim, em vários aspectos, não em todos também, porque eu acho que é isso também, eu não sou corajosa pra tudo, uhum, mas eu acho que entre medo e coragem, a minha coragem acaba ganhando no saldo, sabe. aham, E é isso, assim, conforme vai passando o tempo na vida, os desafios eles vão se transformando em outros, e eu acho que uma característica minha é que eu não tenho muito medo de mudança. Eu acho que é uma coisa que, assim, claro, é desconfortável, ninguém gosta de mudar o tempo inteiro. Eh, a gente quando a gente encontra conforto num lugar, é muito bom ficar nesse lugar, uhum, mas eu acho que tem uma coisa dentro de mim, que é uma curiosidade, acho que talvez de querer viver coisas novas, de aprender coisas novas, eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, nesse sentido. Então pra mim a mudança ela sempre vem num lugar de: "Cara, eu vou colocar minha vida em movimento, vou entender sobre coisas novas", e acaba que eu consigo olhar isso de forma mais positiva. Hoje em dia, cada vez mais, eu acho também, o que veio, o que foi mais consolidado, assim, eu acho que com a construção da minha autoestima também. Porque eu acho que quanto mais eu confio em mim mesma, mais corajosa eu vou ficando, sabe. Porque são decisões que a gente vai ter, eu acho que a coragem, assim, ela tá muito relacionada com decisões que a gente vai ter que tomar sozinho, aham, que ninguém vai poder tomar pela gente, assim, e que a gente vai ter que segurar o rojão quando alguma coisa der errado, coisa nesse sentido. E de colocar responsabilidade em si mesmo, sabe, o que é um desafio, assim, principalmente quando a gente tá tomando grandes decisões na nossa vida. uhum. Mas é meio que isso, assim, não é, sei lá, sou a pessoa mais corajosa do mundo, mas eu acho que de forma geral, eu me acho corajosa. E eu acho que é um ato de coragem também falar que eu sou corajosa, Sim. porque não é uma coisa fácil de falar para as pessoas, assim, porque acaba que quando você fala que você é corajosa, as pessoas já esperam que você seja corajosa, né, e corajosa em muitos aspectos que às vezes você pode não ser. Enfim, mas agora conta um pouco sobre você, amiga. É, Como que a não, coragem entra na sua vida? como eu disse, eu sou muito medrosa. Eu acho que em vários sentidos. Você falou do sentido social, que você era meio tímida. Nesse, eu acho que eu não sei,
como quando criança eu era zero tímida, eu era sempre super extrovertida. Eu acho que minha experiência no ensino médio me fez eu me retrair um pouco mais nesse sentido, porque eu tive uma péssima experiência do ensino médio. Então Uhum, e também foi uma época que eu fiquei mais insegura, adolescência, né, também. sim. Mas, sei lá, quando eu era criança aí falavam sei lá, minhas amigas de infância, acho que no geral são mais tímidas que eu, então eu era sempre a Hum. eleita pra: "Ah, vai lá perguntar pra aquela pessoa se a gente pode, enfim, usar esse brinquedo, por favor". Aí eu ia lá e perguntava. Esse tipo de coisa nunca me deixou tão desconfortável, então nesse sentido, eu nunca tive muito medo, mas Você era no sentido corajosa então, amiga. Olha aí. só nesse sentido. Porque aí você também falou de decisões. Eu acho que quando eu era criança, eu não lembro de tomar muitas decisões que iam, Uhum. sei lá, mudar o curso da minha vida. Eu sei lá, eu tinha a minha escola, eu não decidi em que escola eu ia estudar, meus pais decidiram porque eu era, sei lá, eu era muito nova pra entender o tamanho dessa escolha e ver: "Ai, tem essa escola e ela é diferente dessa escola por isso, isso, isso". E é normal, né, os pais escolherem a escola e não Claro. você. Quando você tem, sei lá, 3 anos, você entra na escola. Mas, eu não lembro de tomar nenhuma grande decisão conforme eu crescia. A primeira que eu lembro é quando eu estava, sei lá, no 6º ano e meus pais queriam que eu mudasse de escola, e eu tomei a decisão de não mudar. Mas até aí, é a única decisão que eu consigo lembrar até o 9º ano, até eu ter 15 anos. Então, sei lá, desde que eu nasci até meus 15 anos, eu não lembro de ter tomado nenhuma decisão super importante. E eu acho que isso talvez tenha sido importante nessa formação da minha personalidade um pouco medrosa, porque, não sei, não tomar muitas decisões na minha vida talvez tenha me deixado insegura na hora de chegou a hora de tomar, eu fico meio sem saber o que fazer. Então, aí Sim. tem esse aspecto das decisões que eu acho que eu sempre fui muito medrosa, e outro aspecto que é uma tipo, muito mais superficial, eu acho, mas não sei, eu pensei nisso, que uma vez eu viajei com a minha família, e a gente estava, sei lá, em um lugar com dunas, e eu lembro que tinha um tobogã que saía de uma duna, enfim, uma montanhazinha de areia, e caía, tipo, num laguinho. E era, tipo, um tobogã grande e íngreme. É íngreme a palavra? Uhum. Acho que quase 90 graus. É essa a palavra Íngreme. pra é íngreme? Tá. É. É, boa. E eu acho tipo, fiquei com medo. E eu estava tipo: "Ok, não vou". Tipo, nesse sentido de estou com medo disso e não vou fazer isso. E eu lembro que o meu irmão foi, e meu irmão mais novo que eu. E eu fiquei tipo: "Ah, não, 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 não. Se ele vai, eu vou então". E eu acho que muitos sentidos também dessas decisões mais que, sei lá, não são muito significantes da vida, mas de tipo: "Ah, eu vou nesse tobogã ou não", ou sei lá, "Eu vou nessa festa ou não", sempre foram influenciadas por outras pessoas. Eu sempre quero ver o que as outras pessoas ao meu redor estão fazendo e depois eu tomo minha decisão. Às vezes não vem muito de mim. Por isso que eu sempre falo isso, e talvez não seja uma coisa muito boa de falar. Eu sempre falo que eu sou muito Maria vai com as outras, porque eu sou. Eu Enfim, não eu penso acho. sério? Eu não acho você Maria vai com as outras. Nossa, eu me acho muito e eu falo isso. Eu sou muito Maria vai com as outras, então eu vou esperar vocês decidirem e eu faço o que vocês fizerem, sabe. Enfim, então nesses 3 aspectos, eu acho que, enfim, o fato de eu não ser corajosa, não social, nesses 2 aspectos, então, o de tomar decisões e o mais superficial, o meu medo, assim, sempre se mostrou presente. Sei. Teve uma coisa que eu pensei em várias coisas enquanto você estava falando, Hum, quando você falou sobre as decisões que você tomou quando você era criança. Eu também nunca tomei nenhuma decisão sobre, tipo, minha é. escola, tipo, eu sempre fui completamente inerte em relação a mentira! Nossa, gente, eu era terrível! Eu, eu tomei uma decisão sobre a minha escola também quando eu era bem pequena, mas foi É. também por uma situação que, tipo assim, eu sofri bullying no meu Uhum. 2º ano do fundamental. Gente, tipo assim, eu tinha, sei lá, 6 anos, é uma coisa meio absurda, assim, uma criança sofrer bullying com essa idade. Olha, crianças são Tipo, muito não é cruéis. exato, não era nenhum bullying, eu era excluída, eu não tinha amigos, e os meus pais me colocaram num colégio, que era, tipo, em São Paulo, eu não morava em São Paulo, então eu ia pra São Paulo todo dia pra ir pra essa bosta lá, e aí, eu detestava, e assim, eu era excluída e tals. Tadinha. Só que ao invés de eu ficar achando que aquilo era minha culpa, eu chegava todo dia em casa e falava: "Eu quero sair dessa escola, eu quero sair dessa escola", Ó. chorava para os meus pais e pedia: "Pelo amor de Deus, me tirem dessa escola".
Só que os meus pais, eles são os tipos de pais que, assim, são bem não, vai ficar 1 ano pra ver se não vai se adaptar, entendeu. Porque era Aham. bem assim, tipo, tem que ter um pouco de responsabilidade. Uhum. Eh, e aí eu lembro que no final do ano estava tão ruim que eu não queria ir, que a minha mãe deixou eu faltar, sei lá, os últimos 15 dias, porque eu acho que eu tinha falta, eu era boa aluna e tals. Aí Aham. ela deixou, tipo, eu não ir pra escola e aí eu entrei em outra escola, que foi uma escola que eu amei, que eu fiz muitos amigos, enfim. E aí foi maravilhoso. Mas o que eu ia falar é que eu não tomava também grandes decisões sobre a minha vida quando eu era mais nova, mas eu Uhum. sempre, tipo, eu não sei explicar, assim, eu sempre fui uma pessoa de personalidade forte. Quando eu era criança, a minha cor favorita é rosa, até hoje. Ela é rosa, Aham. sempre foi. Eu acho que desde que eu nasci eu tenho uma relação especial com essa cor. E quando eu era criança eu não usava outra cor sem ser rosa. E eu era muito pequena. Era muito pequena, tipo, papo de 2 anos, entendeu. Tipo, se não fosse rosa, eu chorava e eu não usava roupa. Tipo, como assim? Não, eu vou e assim, a minha mãe me vestia com outra roupa, eu falava: "Não". Eu lembro que até minha calcinha tinha que ser cor de rosa, ou ela tinha que ter um Meu detalhe Deus! rosa. Era nesse nível, eu falava para as pessoas que eu era cor de rosa, eu era maluca. Com a cor de E pele, cor de rosa. cor de ro eu falava para as pessoas, eu tinha uma cachorrinha que ela era pretinha, a Lula. E aí, tinha uma moça que trabalhava na minha casa, que ela, assim, praticamente me criou, meus pais trabalhavam fora, então precisava de alguém pra ficar com a gente em casa. E aí, o nome dela era Dona Nora. E aí ela contava sempre a história que um dia alguém falou que a Lola, minha cachorra, era preta, e aí eu falei: "Não, ela não é preta". Aí eu falei: "Ela é morena". Aí alguém virou pra mim e falou, tipo: "Não, você é morena, ela é preta". Aí eu falei: "Eu não sou morena, eu sou cor de rosa". Meu Tipo, Deus! puta ainda, Aham. assim, eu era, tipo, fissurada na cor. Mas assim, era mais isso que eu ia falar. Eu também não tomei Uhum. grandes decisões, assim, na minha infância, sabe. Mas eu Sim. sempre fui, tipo, muito certa, assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E assim, também acho que, tipo, vários momentos eu fui Maria vai com as outras. Eu sempre falo isso para as pessoas, que eu sou uma pessoa extremamente influenciável. Não que eu Eu sou Maria vai também. com as outras, mas é que quando eu sou mas amiga, para pra pensar, eu não acho que você é Maria vai com as outras, porque eu acho que é isso, você é exposta a uma coisa que você gosta, e aí você vai lá e faz, entendeu. Uhum. Se você é exposta a uma coisa que você não gosta, você não faz. Isso seria ser Maria vai com as outras. Tipo, Seria entende? fazer uma coisa mesmo que você não quer, só porque tá todo Mesmo mundo que você fazendo. não É. quer, exato. Eu acho que é muito diferente, assim, uma coisa é você ser influenciável, outra coisa é você ser Maria vai com as outras. E assim, todo mundo é influenciável, quem fala que: "Ah, eu não sou influenciável", tá mentindo, porque você vai sofrer influências externas, e aí você vai seguir a influência que você mais gosta, Uhum. sabe. E eu acho uma coisa até legal, assim, ser influenciável. Óbvio, tem os seus Até limites certo também. ponto. É. Porque eu acho que são pessoas que são mais abertas ao que é diferente, Sim. sabe. Aham. Acho que, tipo, pessoas que são muito certas do que: "Ah, eu só vou fazer isso, só vou fazer aquilo". Pô, minha cor favorita é cor de rosa até hoje, mas tipo, eh não é legal, sabe. Não sei, eu acho que a gente precisa mudar de ideia, enfim, pensar coisas diferentes, ver coisas diferentes, então eu não acho que você é Maria vai com as outras. Eu Uhum. acho que você só é aberta ao diferente, sabe. Não sei. É, pode ser. Mas eu não sei, isso que você falou me fez pensar, porque talvez eu ter pensado nisso de que, eu não tomava decisões quando, enfim, conforme eu cresci, porque eu tento botar alguma culpa no fato de eu, sei lá, até hoje não saber tomar decisões. Hum. E não é não nem não saber tomar decisões, não estar confortável com o fato de que eu vou ser responsável por o que vem dessa decisão. Eu não eu não sei, eu não gosto de me comprometer com um resultado que fui eu que fiz Sim. acontecer, por uma, sei lá, por uma decisão minha. Eh, Enfim, talvez isso de não fazer decisões tenha sido só eu tentando achar um motivo que não existe, talvez eu só seja assim mesmo. E grande parte disso, sei lá, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acho que talvez tenha a ver com isso. Mas você falou que você sempre foi muito convicta. Minha cor favorita é rosa e sempre foi e até hoje é. E a minha cor favorita eu acho que sempre foi verde também, mas eu lembro que teve uma fase que eu fiquei tipo: "E se minha cor favorita for roxo?". E eu só tô repetindo, sempre que me perguntam qual é a minha cor favorita, se é verde, porque um dia eu decidi que ia ser verde. Não, e detalhe, eu só decidi que ia ser verde, porque eu vi o filme da Tinkerbell e ela falou que a cor dela favorita era verde. Aí eu falei: "Ah, tá, então minha cor favorita é verde". Só que tipo, sei lá, foi por isso, mas até hoje e eu, tipo, tenho convicção que realmente é a cor que mais me agrada. Mas
É, As crises. tipo, ok, a menina Lu decidiu certo, mas foi, tipo, pela Tinkerbell, tipo, nada a ver, assim. Não fui eu que decidi. E eu lembro que teve uma época que eu tava, tipo, e se minha cor favorita for roxo? E eu só tô repetindo verde, 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 porque, eu falei isso uma vez, anos atrás, e se tem cores melhores no mundo? E eu acho que é isso que, tipo, influencia minhas decisões até hoje. Eu lembro que eu já comentei aqui no podcast que eu fui fazer intercâmbio, e eu tive que decidir pra que país eu ia prestar. Porque na nossa faculdade, o processo seletivo do intercâmbio, como funciona? Eles te dão uma lista com as faculdades e você tem que fazer, quando você tá aplicando, você tem que fazer uma lista de prioridade de 5. Então, o primeiro lugar é que você mais quer ir, o segundo lugar é o segundo que você quer mais ir, enfim, e assim por diante. E, enfim, escrever uma carta explicando por quê. E eu achava que na hora de eu aplicar eu tinha que ter certeza. Então, mas a decisão foi muito difícil. E o que estava me incomodando era: e se eu escolher um lugar e, sei lá, num universo paralelo que eu fui pra outro lugar, nesse universo paralelo eu tenho uma experiência muito mais legal, por exemplo, em Madrid, do que eu vou ter em Barcelona. Eu não fui pra nem Madrid nem Barcelona, mas é só um exemplo. Sabe? E se for muito melhor ir pra tal lugar? E se eu indo pra esse lugar vai ser uma bosta? Eu não sei, eu fico pensando muito nas consequências e eu não gosto de me limitar em um lugar só, porque e se tiver uma coisa melhor no mundo? É. Ai, amiga, não sei se cobra demais. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Tipo assim, você foi pra Itália, tá ligado? Tipo, Eu fui pra Itália no como final. que poderia ser ruim? Tipo, Hum, eu não sei, assim, e outra coisa também, eu acho que, tipo, tá tudo bem, assim, a gente não ser convicto de tudo, sabe? Eu sei lá, uhum, eu sou convicta só com rosa. Porque, assim, vou ser bem sincera, gente, assim, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, eu não. uhum. Eu trabalho com uma coisa que não tem relação nenhuma com o meu curso. Eu tô fazendo esse podcast que não tem relação nenhuma nem com o que Com eu nada. trabalho. Então, exato, exato. Então, assim, eu acho que é meio isso, a gente tem que aprender a se perdoar, sabe? Eu não sei Aham. explicar. Tipo, ai, a gente precisa ter muita certeza. Mano, eu já tô até um pouco perdida de como a gente entrou nesse assunto, né? Tipo, a gente falando de coragem. Do nada, a gente falando de, Mas eu tipo, acho que tem a convicções. ver, porque pra mim a Sim, ideia de coragem tem muito a ver com a coragem que eu tenho pra tomar decisões. Isso tem a ver com a entendi. certeza, eu vou ter mais coragem se eu tiver certeza. Mas não Sim. necessariamente, quando você diz que você é corajosa, eu sinto que mesmo que você não tenha certeza, você vai fazer algo, porque você é corajosa, entendeu? E quando eu digo que eu É. sou medrosa, eu digo que, tipo, não, eu tenho que ter certeza absoluta, senão eu não vou tomar decisão. Mas é que eu acho que exatamente isso. Pra mim, a coragem, ela se expande pra tantas outras coisas, assim, eu não sei explicar. Mas com certeza, tipo, essa parte de ter segurança das suas escolhas e de se perdoar um pouco, sabe. Eu Uhum. acho que também tem uma coisa é muito comum isso, né, entre todos nós, assim, de sempre querer acertar e estar no melhor, e sei lá. Eu acho que eu carrego um pouco disso, talvez do divórcio dos meus pais, que era uma situação muito ruim, que eu não tinha muito controle. E então, eu não conseguia, Uhum. tipo, interferir naquilo, ia ser o que ia ser. Eu não ia ter, tipo, um mundo melhor, um mundo Uhum. pior, enfim. E como era uma coisa que fugia muito do meu controle, eu acho que ao longo da vida, eu fui entendendo que muitas coisas não vão estar no meu controle, e que a vida vai simplesmente ser. E é isso, entendeu? Uhum. Então, acho que isso foi um pró, assim, talvez, que me ensinou a ser um pouquinho mais resiliente nesse aspecto. E aí, exatamente por isso, assim, eu acho que foi uma situação que eu não tinha muito controle, e desde criança eu fui meio que acostumada a isso. Não tinha controle nenhum, ninguém tinha controle daquela situação, foi uma coisa muito ruim Uhum. que eu não conseguia evitar. E aí eu acho que ao longo da vida isso foi me não sei, eu acho que fui entendendo mais a vida. Eu também nem culpo só também o divórcio dos meus pais não, eu tive um Uhum. relacionamento também muito conturbado, que eu também não tinha muito controle sobre, e que cada dia era tipo, it's just another day, sabe. Sabe às vezes quando Uhum. você tá muito no fundo do poço, assim, então qualquer conquista vira uma coisa positiva? E aí eu acho que eu Uhum. comecei a olhar a vida por essa ótica positiva. Eu não tô falando que eu sou a pessoa mais positiva do mundo, na verdade bem longe disso, eu sou uma pessoa extremamente reclamona. Mas hoje em dia, assim, eu consigo, eu não sei, assim, ver as coisas, de uma forma mais pragmática, sabe. E também entender que, assim, cara, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. A vida é minha, tipo, 100% minha.
Então, se eu não mudar ou se eu não tomar as rédeas da minha vida, alguém vai tomar elas por mim e aí são escolhas também que a gente faz, né. Eu acho que também tem um pouco isso, assim, quando a gente não tá fazendo escolhas, a gente tá fazendo escolhas também, Sim. porque a gente tá permitindo que a situação em que a gente está passe por cima da gente, sabe. Então, tem toda essa situação, assim, acho que É, eu acho válido a gente tentar buscar explicações para os nossos comportamentos de hoje no passado. Eu acho que talvez essas situações, tipo, realmente tenham influenciado, ou talvez você só seja assim. Eu não sei dizer. É, pode É. ser uma questão genética. Não sei, talvez, eu realmente não sei, mas talvez a gente só tenha vindo para o mundo desse jeito. Mas eu, por exemplo, sei lá, é que eu já falei sobre isso no podcast, eu não tenho muita memória da minha infância, mas, eh, sei lá, eu não lembro de nada muito, assim, relevante que me fez ficar: "Ai, eu realmente não tenho controle sobre essa situação e vai acontecer o que acontecer". E eu acho que a gente já estabeleceu que eu sou uma pessoa que penso demais. Então, mesmo mesmo decisões passadas, eu falei, né, que minha experiência no ensino médio foi horrível e não sei o quê. O que aconteceu? Eu estudava numa escola onde eu estudei minha vida inteira, e era uma escola que eu amava, e no ensino médio meus pais decidiram me mudar de escola, porque não necessariamente era a escola que eu estudei minha vida inteira, era uma, sabe, super escola que, assim, "Ai, se você estudar lá, você definitivamente vai passar na faculdade que você quer". O foco dela não era necessariamente vestibular. Enfim, aí eles queriam que eu mudasse, tipo, a intenção era boa, era tipo: "Agora o foco da sua vida vai ser o vestibular e a gente quer que você vá bem". A intenção veio de um lugar bom, mas minha experiência do ensino médio, quando eu mudei de escola, acabou sendo péssima. Eh, então e eu penso muito até hoje, sei lá, eu penso que minha vida seria muito diferente, se essa escolha tivesse sido diferente, se eu tivesse ficado naquela escola ou se eu tivesse ido pra outra escola, que não a que eu acabei indo. Então, eu acho que eu acabo pensando muito em tudo, em todas as possibilidades que poderiam ter acontecido. E às vezes eu não sei se eu tenho a impressão de que eu tenho mais controle sobre as coisas do que eu de fato tenho, porque eu consigo atribuir muito, sei lá, algo que aconteceu a uma escolha sempre. Eu acho que eu não sei, pensando agora no passado, eu não acho que eu tive muitas experiências quando eu era criança que me fizeram pensar isso que você falou. "Ah, isso vai acontecer independentemente do que eu faça", sabe? Sim. Não sei. É, eu eu acho que são vivências muito diferentes, assim, É. real. E acho que também tem uma característica minha de eu ser mais corajosa mesmo, agora eu tô Sim, pensando, assim, eu sempre fui uma talvez você criança só tenha corajosa. nascido assim. Mas eu vou falar uma coisa que eu acho que você é mais corajosa do que eu. Eu tenho muito medo de altura, por exemplo. Tipo, Ah, é uma coisa que pra mim é uma dificuldade, e aí é disso porque exatamente isso, assim, que vem coragem, coragem tem uhum. muitos âmbitos. Tem Eu tenho muitos muito medo anos. de altura. Uhum. Isso é uma coisa que realmente me faz muito mal. Hum. Mas, por exemplo, o que que eu acho por que que eu acho que eu sou corajosa? Eu tenho por isso que eu a que era o que eu estava que tinha a gente tinha discutido muito pouquinho antes de Uhum. começar o episódio. Eu não acho que o oposto de coragem é medo, sabe. Aham. Eu acho que é inércia, é você ficar parado na situação, você não querer se movimentar. Porque, Aham. assim, eu tenho muito medo de altura, mas eu sou corajosa porque eu não deixo o medo de altura me parar de fazer as coisas, sabe. Eu não Inclusive, deixo espera, deixa eu só fazer é. um parênteses, a gente foi no Hop Hari e a Amanda, ela foi nas coisas mesmo tendo medo de altura. Então Não, a gente foi não, para o barco Barco Vico foi horrível. a gente foi para o barco A Viking, exposição. e eu achei que ela tinha desmaiado. E ela foi para o barco Viking mesmo tendo medo de altura, e eu fiquei muito em choque com isso. Eu sou meio retardada com isso. É porque eu falo assim: "Mãe, eu não vou deixar de viver por conta disso", tipo, é uma Uhum, coisa extremamente assim, ó, parênteses, eu tenho muito medo de altura, eu tenho, qual que é o nome? Vertigem. Então quando eu uhum. tenho medo de altura, baixa a minha pressão, tipo, eu me sinto muito mal. E a porra do Barco Viking do Hopi Hari é muito alta. Detalhe, a gente foi É no muito meio, alto. eu me agarrei, eu não vi nada do Barco Viking. Eu fiquei Eu olhando achava pro que ela chão, estava desmaiada por isso, ela estava todo mundo achou que agarrada. eu tinha desgostado. Coitado, ninguém nem aproveitou o brinquedo porque estava preocupado comigo. E aí uma amiga nossa estava lá do meu lado e ela falava assim: "Meu, tá muito alto. Cara, tá subindo mais". E eu tipo: cala a boca, não falo sobre isso, já tô passando mal". E a minha barriga assim, revirando, eu tipo tendo um troço, mas eu fui no brinquedo, eu falei: "Ah, porra, eu vou ter que ir, né".
Mas assim, mas ao mesmo tempo eu também não sou tão corajosa ao ponto de tipo assim, tirar a mão, falar: "Uhul, Aham. vencendo os meus medos, vou olhar tudo e vou ficar vendo a altura". Não, porque é uma coisa que Uhum. literalmente me faz mal. Hã. Mas o que eu ia falar é sobre a viagem que eu fiz esse final de semana, Uhum. que eu fui para o Petar, que é o parque lá no Alto do Ribeira, fica entre São Paulo e Paraná. Fica em São Paulo, mas é próximo do Paraná. Aham. E lá é um parque de cavernas. A Ana Lu já conhecia, eu não sabia que ela conhecia, Eu conheci na mas escola. exato, é um passeio muito de escola, muito. Aham. E é extremamente sensacional, assim, no meio da Mata Atlântica, é lindíssimo. A gente ficou Sim. numa pousada Não tem uma super simples. tirolesa que, tipo, você vai de São Paulo para o Paraná? Ou eu Eu inventei acho que isso? isso é Urubici, talvez, não, amiga? Ah, tá. Não, não, mas Urubici eu acho que nem é de um estado pro outro. Nossa, não, é porque o Petar não é tão próximo, assim, do Paraná, tipo Não? 200 quilômetros. Ah, tá. Eu Não posso ter sei, inventado pode ser que isso. sim. Não, pode ser que você saiba e eu não sei, também. Ou é Eu acho tipo que de 200 outra quilômetros é viagem que eu Curitiba. fiz, ou eu sonhei com isso. Eu tô num ponto da minha vida que eu não sei mais distinguir memórias, sonhos e, tipo, o que de fato aconteceu. Eu também Então não. Eu acho eu não confio na minha memória, tipo narrador não confiável, sabe, é tipo isso. exato, sou eu. Sou eu comigo mesma também, exato. Mas eu não sei se o Petarelli é 200 quilômetros do Paraná ou de Curitiba, então pode ser que sim, Hum. pode ser que tenha isso também. A galera tinha bem sotaque paranaense lá, era bem Paraná. Mas enfim, muito, muito demais, assim, amei e tal. Só que assim, a gente ia pra umas cavernas, eu não sei como é que foi quando você foi, amiga, mas as cavernas, elas eram enormes e elas, tipo, era literalmente você subir numa pedra, que tipo, assim, literalmente era um escombro que caiu do teto, e aí ela tá Uhum. lá, uma pedra gigante, aí você vai escalar essa pedra pra você ver uma vista, e é um lugar muito alto. Ou você desce, tipo, nos negócios, assim, muito profundos também. Teve uma caverna que a gente desceu, meu, que eu juro, eu olhei, tava eu, a minha amiga e o guia. Aí quando eu Uhum. olhei, eu falei assim: "Não, mas a gente não vai descer, né, a gente veio aqui só pra ver ele". "Não, a gente vai descer, e a gente vai descer mais do que você tá vendo". Eu tipo: "Puta que pariu". E assim, eu me cagando de medo, só que foi bem engraçado, porque a minha amiga tem claustrofobia e eu tenho medo de altura. Meu Então a Deus, gente ela tem claustrofobia. não, sim, foi bem trevas, assim, tanto que a gente entrou em algumas cavernas que tinham umas que eram, meu, juro, o buraco era do tamanho do meu quadril. E assim, gente, desculpa, eu tenho um quadril estreito, eu não tô nem eu não tipo, sou uma mulher de estatura média, então, tipo assim, era um buraco muito Uhum. apertado. Uma pessoa Então maior passa como? exato. Não, e caverna é uma coisa assim, você vai entrando, tipo, você não escuta mais barulho lá de fora, apaga a luz, fica completamente escuro, é um Uhum. negócio que preserva a temperatura, tipo, por exemplo, dentro tinha caverna que a gente entrava que estava, sei lá, 24 graus dentro, fora estava tipo 15. Era uma coisa meio Nossa, absurda, assim. É muito gente, turismo de a caverna é uma natureza. coisa sensacional. Não, juro, eu fiquei com vontade de fazer geografia depois dessa viagem. Eu falei: "Cara, eu quero fazer geografia", porque é Não, muito na legal. viagem exato. Na viagem que eu fiz com a escola, eh, quando eu fazia viagens de escola, eu não sei se em todas as escolas são assim, mas a gente ia, sei lá, coisas temáticas. Eu lembro quando eu fui pra Paraty, a gente foi estudar história e artes. Eu sou, tipo, estudar história e Hum. arquitetura. A E viagem aí para o sempre tem um Petar, eu acho trabalho, que né? eu acho que foi de geografia e biologia. Então a gente estudava as Hum. estalactites, as estalagmites das cavernas Stalagmites, sim! e, tipo, as plantas lá da Mata Atlântica. Então foi muito legal que, tipo, a gente de fato foi lá estudar, a gente fazia experimento, era muito legal. Muito legal, assim, enfim, mas só, esse parênteses, né, vão ao Petar, vale muito a pena, depois vem Sim. vídeos. Eu fui em 4 cavernas, a Morro Preto, eu acho que é esse o nome? Eu posso estar falando errado, mas foi Uhum. a minha caverna favorita, era uma das mais antigas, ela fica no topo de uma trilha, no meio da Mata Atlântica, sensacional. Foi lá que, tipo assim, eu real venci os meus medos, porque era subir aquelas escadas, sabe, de subir de escalada lá. Eu odeio esse tipo de escada, eu tenho muito medo desse tipo de escada, Meu porque Deus. é literalmente, tipo assim, você Você descendo soltar? devagar e você vendo a altura. Exato, exato, e eu morro de medo, tipo, eu sempre passo muito mal. Só que lá só tinha Uhum. essa porcaria dessa escada, ou era isso ou não ia. E aí toda vez E que eu você falava foi? para o guia que eu não ia, ele falava assim: "Você vai sim", me puxava e falava: "Você vai, você tá pagando pra mim, então você tem que conhecer". Não, e assim, eu sou muito grata, porque, tipo, eu vi coisas muito lindas e tals, né. Mas eu lembro que no final da viagem, eu e minha amiga, a gente só comentou, assim, a gente falou: "Cara, a gente é muito maluca e a gente é muito corajosa, né". Porque a gente, Uhum. tipo, enfrentou todos os nossos medos, e assim, era literalmente isso, as coisas de altura, a minha amiga que não tinha medo de altura ia na frente, e aí ela ia me avisando.
Tipo, por exemplo, Uhum. Amanda, essa escada, os espaços entre as barras são maiores. Então, pode Ah, descer mais com o pé. Olha pra frente, não olha pra baixo, porque aham, essa era uma coisa muito assim. E aí, sim. quando eu ia a gente ia pra umas cavernas que era assim, cara, negócio tenebroso, de apertado. Aí eu entrava e falava: "Ó, amiga, dá pra entrar, ó, altura, consigo colocar a mão aqui pra cima, não tá tão próximo". Tipo, Uhum, tô e aí a gente ia se revezando assim, sabe. uhum, Mas era um pouco isso, assim, a gente não queria perder a oportunidade, tanto que, assim, todas as vezes que a gente falava: "Não, a gente não vai fazer", a gente se olhava e a gente falava: "Não, a gente vai". A gente uhum. vai, porque a gente não vai, deixar de perder essa oportunidade por conta do medo, né. Então, era um pouco isso que eu ia falar, que medo não é um antônimo, é antônimo? Eu Aham. acho que é antônimo, né. O É, sinônimo e antônimo antônimo, é. de exato, o antônimo de coragem. Porque, assim, medo, eu tenho muitos medos. Nossa, eu tenho Sim. tanto medo. Assim, eu sou uma pessoa medrosa também. Eu tenho muito medo de muitas coisas Uhum. coisas ruins podem acontecer comigo. Então, medo é um instinto natural que a gente tem de sobrevivência, assim. Sim, e é Eh uma coisa necessária. exato, que bom que a gente tem medo. Uhum, Mas, a coragem, ela é exatamente isso, é o movimento, sabe. Eu posso ter medo, eu vou fazer as coisas com medo, eu faço muitas das minhas coisas com medo, mas eu faço mesmo assim. uhum. Então, é isso, amiga, não necessariamente você por ser uma pessoa medrosa, não é uma pessoa corajosa também. É, talvez, tipo, a coragem não seja, sei lá, o oposto de medo. Talvez coragem seja a disposição de enfrentar os seus medos que você tem. Sim, exato. É, mas eu É. lembro também quando você comentou disso, que você não acha que medo é o antônimo de coragem, você foi jogando palavras por aí que talvez sejam esse antônimo de coragem. Você acabou falando da inércia. E nisso você falou: "Ah, inércia", pensando de coragem pra tomar decisões, seja você não tomar decisão, você querer ficar parado no mesmo lugar o tempo inteiro, e eu me relacionei muito com isso. Talvez essa minha imagem de mim, sendo uma pessoa medrosa, venha disso, porque em diversos aspectos da minha vida, eu sou muito confortável, eu amo o meu conforto, apesar de eu ver os benefícios de sair da minha zona de conforto, e eu tento constantemente sair dela, mas pra mim é uma coisa que não vem naturalmente, eu tenho que realmente me forçar, porque se eu me deixar ficar na minha zona de conforto, eu vou ficar lá e eu não vou sair. E quando eu me vejo sendo forçada a tomar decisões, porque, por exemplo, agora eu vou me formar da faculdade, eu preciso decidir o que eu vou fazer. E eu nunca fui uma pessoa que gente, eu nunca sonhei em trabalhar, tá. Eu sonhei em ser herdeira e e viajar, eu sonhei com isso. Eh, então eu não tenho uma carreira que eu quero muito seguir. E aí quando chegou a hora de decidir, eu fiquei tipo: "Não, mãe, decide pra mim, por favor, eu não quero". Mas ao mesmo tempo pô, é bom que eu decida uma coisa e outras pessoas não decidam por mim, porque aí eu tenho mais certeza e eu posso fazer alguma coisa que eu me beneficie mais. Aí, sei lá, minha mãe fala: "Ah, seja médica", sabe, eu não vou gostar. Mas eu sou uma pessoa que eu me relaciono muito com isso de inércia e de gostar do meu conforto e de não querer, sei lá, mesmo mudanças que eu sei que vão fazer bem pra mim. Ai, que preguiça, eu não sei se eu sou preguiçosa, tipo, eu não sou preguiçosa em muitos sentidos, mas talvez nesse sentido eu seja muito preguiçosa. A preguiça de sair da minha zona de conforto. E talvez isso constitua uma personalidade meio medrosa. Meu, amiga, eu ia falar exatamente o oposto, exatamente por essa questão da sua vida profissional. Olha o que a gente tá fazendo aqui. E detalhe, foi você quem sugeriu, não fui eu. Uhum. Foi você quem teve coragem de me propor isso. Isso já foi um ato de coragem em si. Se você não tivesse proposto, a gente não estaria aqui. Foi Só você, que eu foi a eu ideia foi sua. propus meio de na brincadeira, foi você que falou: "Não, amiga, vamos", entendeu? Não, amiga, você tomou uma decisão quando você propôs. E você tá tomando uma decisão quando a gente já gravou sei lá quantos mil episódios e quando a gente tá fazendo investimento de tempo e dinheiro nesse projeto que a Uhum. gente quer que dê muito certo. Isso é uma escolha que você tá fazendo. E é uma coisa que você tem que se orgulhar e que você tem que own it, entendeu? Isso é uma decisão sua. Aham. É de nós duas em conjunto, porque o projeto é compartilhado, óbvio, Uhum. mas sem você ele não existiria. E assim, é uma decisão que você tá tomando pra você, porque ele só faz sentido se você quiser participar, entendeu? Então, Sim, amiga, tipo, você é corajosa, você se movimenta, é porque, eu não sei, eu acho que você se cobra muito, assim. talvez.
Não sei, assim, porque, mano, você é extremamente corajosa, eu nunca falaria que você é medrosa. Tipo, Uhum, jamais, assim. Você é uma pessoa, assim, eu conheço você, assim, você, nossa, transita por tantas coisas diferentes, se dá bem com tantas pessoas diferentes, assim, você não é uma pessoa de panelinha, eh, eu não sei explicar, assim, você gosta de coisas muito diferentes, assim, acho que é por isso que a gente também é amiga, porque a gente tem muitas coisas que a gente gosta em comum, coisas que a gente, uhum, tipo, apresenta uma pra outra também. Isso é tão legal. Você é uma pessoa com tanta personalidade, assim, essa é a imagem que eu tenho, óbvio. uhum, A imagem que você tem de si mesma é outra coisa e também as coisas que você sente, né. uhum. Mas eu usei esse exemplo da carreira, porque é uma coisa que eu tô vivendo junto com você. E Sim. que eu acho que é extremamente corajosa, sabe. E eu acho que você é uma pessoa que se movimenta assim. Não sei. Não sei qual que é o seu É, standard de coragem, acho que ele é muito elevado. Acho que para o seu standard eu talvez. também não seria corajosa. Não, pior que eu te vejo como uma pessoa corajosa. Meu Que você Deus. não sei, às vezes você toma as decisões muito mais facilmente do que eu. Eu enrolo muito pra tomar as decisões. Mas isso é um momento do episódio que eu acho que não teve até agora no podcast. Eu acho que eu não cheguei a me abrir assim em nenhum episódio, mas fica muito óbvio que eu não faço terapia. Minha maior red flag sendo revelada é Não fica, não fica. Eu falo pra você, tipo assim, você deveria fazer terapia, óbvio. Mas você é muito terapeutizada. Naturalmente terapeutizada, bizarro. Os anos de evolução que eu levei pra amadurecer muitas coisas, você resolveu sozinha. mas eu acho que ficou bem claro. E isso que eu vou falar também vai demonstrar mais ainda Corroborar. isso, que é o fato de que, talvez essa enrolação de tomar decisões porque eu vejo você como uma pessoa que se conhece muito bem. Hum. E porque você fala: "Eu tenho medo de altura". Eu sou uma pessoa que eu fico tipo: "Eu não tenho medo de altura". Não tenho. Eu fui no barco viking de boas, assim. Mas eu sou uma pessoa que eu fico tipo: "E se eu tiver medo de altura?" Que nem eu falei, minha cor favorita é verde. E se minha cor favorita for roxa? Tipo, pra mim, mano, essa ideia do multiverso foi a pior coisa que poderiam ter falado pra mim. Marvel, você estragou a minha vida. Porque agora eu fico pensando, e naquele outro universo que eu não mudei de escola? E naquele universo que eu fiz jornalismo? Sabe? Não sei, eu penso muito em todas essas Pov, não tem situações. outro universo, entendeu? Ai, pelo amor de Deus, é muita falta do que fazer. Mas Não você, volta a Marvel. É, mas voltando pro autoconhecimento, pra mim é uma coisa que eu não sei, isso foi uma crise que eu tive muito recentemente. Eu acho que conforme meu lobo frontal, é isso? Acho que é Sei o lá, lobo amiga. frontal. Não sei, eu vou pesquisar no Google, porque eu quero Lobo, verificar se wolf, lobo, frontal wolf. é porque em inglês é frontal lobe. Lobe? Lóbulo. Eu acho que é lóbulo. Não, amiga, é porque Lobo lobe. frontal, amigas. Lobo? Gente, Será que você pronuncia lobo? lobo. Sei lá. Eu não sei. O Tá, cérebro. O cérebro está em formação. conforme meu cérebro foi desenvolvendo, eu sinto que teve algum momento que eu entrei no meu corpo. Parece que, eu não sei, eu tava vivendo muito no piloto automático, não sei o que aconteceu. Ou eu não tenho memória, ou o Covid acabou com a minha cabeça, eu não lembro mesmo. Ah, o Mas, Covid acabou com a cabeça de todo mundo. é, sei lá, depois do ensino médio, eu fui parando pra pensar. Será que eu não tenho medo de altura? Será que minha cor favorita é verde? Eu comecei a me questionar muito o tipo de pessoa que eu sou. Será que eu sou mesmo essa pessoa? Eu lembro que eu tive muito essa crise de novo, voltando pro intercâmbio. Eu estava falando pra Amanda que a gente podia fazer, tipo, um bingo de cada episódio, porque todo episódio a gente fala do quê? Trabalho, de Covid, e eu falo do intercâmbio. Eu vou falar do intercâmbio de novo. Mas, Claro. eh, quando eu estava prestando o processo seletivo pro intercâmbio, quando as coisas começaram a ficar muito reais, quando eu comecei a pensar, tipo: "Ah, essa semana vai sair a decisão sobre se eu vou morar 6 meses em outro país ou não", eu comecei a questionar tudo, eu comecei a questionar: "Meu Deus, será que eu sou o tipo de pessoa que quer fazer intercâmbio? De onde eu tirei essa ideia?". E aí eu comecei a pensar, tipo, uma das minhas melhores amigas sempre quis fazer intercâmbio. Será que eu roubei essa ideia dela? Será que eu roubei esse traço de personalidade dela e me apropriei dele? E agora eu tô indo fazer essa coisa maluca, que pra mim foi, sei lá, e também até nos dias que eu estava pra ir viajar, eu estava tipo: "Meu Deus, por que de onde eu tirei essa ideia maluca de sair da minha zona de conforto e morar em outro país por 6 meses? Que maluca". Mas foi um negócio de não me conhecer direito e agora eu sinto que nesses anos eu acho que eu entrei no meu corpo, que eu tô tentando viver todas as experiências
pra ter certeza de se é isso que eu gosto ou se é isso que eu não gosto. Eu vivi intercâmbio e eu, enfim, passando por isso, cheguei na conclusão que eu sou o tipo de pessoa que sim gosta de fazer intercâmbio. Mas eu não sei, agora eu sinto essa necessidade de viver as experiências. E por isso que eu acho que eu sinto que eu tenho que viver todas as experiências e viver todas essas vidas nos multiversos diferentes pra saber se é isso que eu gosto, se é isso que eu não gosto, se é essa decisão certa ou se não é. E no final, você só vai saber se foi certo ou errado depois que você fizer. Enfim. Sim. E você tá fazendo isso. E é assim que eu faço também. Eu não sei se é isso que eu quero, se é o que eu não quero. E, por exemplo, tem vários aspectos da minha vida que, tipo, às vezes eu não tomo alguma decisão, ou eu deixo de tomar, enfim. E sei lá, assim, mano, é escolha. Você tá fazendo escolha, amiga. Tipo, eu não sei te explicar, mas assim, a escolha de fazer intercâmbio foi 100% sua, entendeu? Ninguém escolheu É. isso pra você. E foi uma coisa que você queria fazer, entendeu? Não sei. Uhum. É. Mas eu acho que vem muito isso de autoconhecimento, porque eu olho pra você e eu vejo uma pessoa muito segura em si, muito segura. É isso que você é, isso que você gosta, é isso que você não gosta. E às vezes, talvez esse traço medroso que eu vejo em mim, que eu não vejo em você, talvez seja relacionado a isso. Pode ser. Eu fiz muito tempo de terapia. Eu fiz É. muitos anos de terapia. Eu fiz terapia quando era pequena, eu fiz terapia na minha Uhum. adolescência e eu faço terapia hoje em dia. Hoje em dia eu tô em falta com a minha terapia, mas é porque foi a terapia que mais me ajudou na vida. Eu sou muito fã de cognitivo comportamental, graças a Deus isso existe. Porque eu fiz muitos anos de psicanálise e muitas vezes eu não conseguia sair do mesmo buraco. E aí, quando eu Uhum. fui pra cognitivo comportamental, eu realmente, tipo, vi uma análise prática, assim, da minha vida e comecei a ver as coisas de forma mais clara. E assim, sim, eu acho que eu trabalhei muito essa questão do autoconhecimento, mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso, assim, o autoconhecimento é mais uma segurança das escolhas que você tá Uhum. tomando do que qualquer outra coisa, porque eu posso mudar a qualquer momento, entendeu? Pode ser que eu tenha Uhum. certeza que eu gosto de tal coisa agora e depois eu posso parar de gostar. Pode ser que a minha comida favorita de hoje seja a comida que eu mais odeio daqui a, sei lá, 3 meses. Não vai ser uma Uhum. coisa, entendeu, tipo, perene, assim, é mais segurança das minhas escolhas. Tipo, eu que tô fazendo essa escolha, ninguém tá fazendo ela por mim. Eu faço porque faz Uhum. sentido pra mim aqui e agora. Pode ser que não faça futuramente. Não sei, assim, é um pouco. Eu acho que foi isso que a terapia me ajudou a trabalhar. A ter mais Uhum. segurança do que eu tô fazendo é o que eu realmente quero fazer, sabe? Não sei. É. Hum. Eu tô pensando aqui que no final do dia todo mundo tem que tomar decisões. E é É. isso que você falou, você não tomar uma decisão é uma decisão, você escolheu não Exato. tomar essa decisão. E eu acho que talvez isso da coragem e do medo, no aspecto decisão, seja muito relacionado a, enfim, a essa segurança do que você pensou antes e, enfim, às Hum. vezes eu me perdi no meu pensamento, desculpa. Tudo bem, eu me perdi em todos os meus pensamentos aqui hoje. Quando eu vi, eu estava falando uma coisa completamente diferente. Não, tipo, eu comecei com uma ideia muito clara na minha cabeça, aí eu comecei falando e eu fiquei tipo: "Mano, desculpa, não sei mais pra onde está indo". Não, você estava falando. Aham. É, mas sabe uma coisa que eu vi? Por dia, a gente faz em média 35.000 escolhas. Uhum. Por dia. trinta e É cinco bizarro. mil escolhas. Uhum. Então, tipo, porque qualquer coisa é uma escolha, entendeu? Vou Sim. amarrar meu cadarço como? Vou Uhum. amarrar com 2 borboletinhas ou só um nozinho? Eu Uhum. vou abrir a porta com qual mão? Eu Uhum. vou vestir que roupa? Tipo, sabe, qualquer coisa, assim. Eu vou tomar água no copo ou na garrafa? E você tá tomando escolhas, entendeu? É mais, Uhum. tipo, você que tá escolhendo. E amiga, você sabe o que que você gosta, vai? Tem Sim, muitas sim. coisas que você. Uma coisa que eu acho que é uma característica muito forte sua. Você é muito certa das coisas que você gosta em relação à música. Tipo, Hum. você é zero insegura em relação a isso. É, Já parou pra pensar? Tipo, se você talvez, é. gosta de uma coisa e alguém fala que não gosta, você fala, tá bom, eu gosto. É, porque pra mim gosto é uma coisa muito tipo, tá bom, cada um tem o seu. Eu não vou Exato! tolerar alguém falando que a música que eu gosto é ruim, tipo, meu, não, desculpa, você Exato. só não gosta. Exato, exato. Exatamente isso. Eu acho que você é muito certa disso, assim. Tem várias coisas, assim. E Sim. gosto, querendo ou não, é uma escolha. É uma escuta que você faz, escutar Taylor Swift 24 milhões de vezes ou não.
Que Tipo, é amar a literalmente Sabrina isso que eu escolho. Carpenter, exato, exato. Tipo, é uma escolha. Não sei. Uhum. Amiga, eu senti que foi uma grande sessão de terapia esse final do episódio. Tem mais alguma coisa que você queira Gente, falar sobre não, eu não coragem? sei. É porque eu realmente me perdi, assim, sabe? Eu não sei mesmo sobre o que a gente falou. Eu assunto. Fluxo livre de pensamentos, né? Eu não sei. Sim, Achei. Mas foi legal, assim. Foi bem diferente do que eu tava imaginando, sabia? sim. O episódio. É. Falem aí o que vocês acharam. Vocês gostaram do nosso É, fluxo livre de pensamento? se fez algum sentido pra vocês, se eu me passei. Não, amiga, você não se passou. Ai, Mas eu amiga. espero que eu me abrindo e tendo essa sessão de terapia seja útil, talvez, para outras pessoas que se sintam que nem eu. Falem, se olhem no espelho, se olhem no espelho e falem, nossa, você é uma grande de uma medrosa. É, não, ninguém é medroso, todos nós somos medrosos, entendeu? Não Uhum, tem um medroso e não medroso. Acho que é só. sim. E no final do dia, talvez seja isso que eu estivesse querendo falar, aquela frase que eu me perdi. É. Talvez, por mais confortável que você esteja na sua inércia, a vida não é inerte, a vida vai mudar, as decisões vão acontecer, Exato. as coisas vão mudar. E talvez seja uma questão de perspectiva, de levantar e ficar tipo, ok, então vamos resolver isso. Pra mim foi, Exato. tipo, um grande esforço ter que levantar da minha cama e pesquisar as cidades que eu queria, tipo, que eram opções pra eu ir pro intercâmbio. Mas eu levantei e eu fiz. Eu poderia ter levantado antes, eu poderia ter começado antes. E às vezes é um Mas trabalho você. de let's go. E, e assim, você fazer a escolha de não fazer nada e deixar a vida tomar as escolhas, pode ser que as escolhas que a vida tome pra você não sejam as que você queria. E aí, Uhum, quando você vai ver, você tá refém de uma coisa, tipo, nada a ver. sim. Então, é um movimento importante. Coragem é importante exatamente por isso, porque a gente consegue ter mais noção do rumo que a nossa vida tá levando e se é isso mesmo que a gente quer. É. Mas é Mas meio eu que queria te isso. perguntar sobre o Hum, futuro. Porque, hum. ok, a gente veio aqui, começou o episódio como a Amanda é corajosa e a Ana Lu é medrosa, vamos falar sobre nossas experiências. Aí eu quero te perguntar, como uma pessoa que desde o começo chegou aqui e falou, você falou, talvez eu não seja a pessoa mais corajosa do mundo, mas eu sou corajosa, me identifico mais com esse adjetivo. No futuro, como você vê esse seu traço de personalidade influenciando, sei lá, o resto da sua vida, esse momento importante que a gente tá vivendo, que é se formar na faculdade? Eu acho que, assim, cada vez mais eu vou me desprender da opinião que as pessoas têm sobre mim. Eu acho que a Isso é muito coragem, ela interessante. tá me levando pra esse lugar, sabe. Acho que eu já tô construindo isso na minha vida, mas cada vez mais eu tô silenciando as vozes externas, sabe, pra realmente fazer o que eu quero. Eu tô Uhum, realmente descobrindo coisas que eu quero agora e assim, não sei, eu acho que a coragem vai me levar pra esse lugar, de só cagar pra tudo e viver a minha vida. E aí eu acho que é exatamente isso, eu vou deixar de ser uma pessoa extremamente corajosa, porque eu não vou ter que ser mais corajosa, eu vou ser só ser. Tipo, uhum. porque também é meio que a coragem também é meio que você ir contra o fluxo da vida, tipo, que as pessoas status quo, assim. Sim. Então eu acho que é meio que pra esse lugar que vai me levar, assim. É. Coragem talvez seja criar desafios que você talvez não necessariamente precisaria passar, mas você tem a coragem pra passar por esse desafio, então por que não? É, exato. Não sei. Mas e você? Como que vai ser a construção da sua coragem, você entender que você é uma menina corajosa? Eu acho que é uma coisa que, enfim, eu já falei, mas que pra mim é muito difícil sair dessa inércia que eu já falei que eu vivo muito confortável do jeito que eu vivo e mudar em qualquer maneira, por menor que ela seja é muito significante na minha vida, é muito difícil. Então trabalhar isso na minha cabeça de ficar: "Não, não é tão difícil". Se sei lá, não fazer não ser um processo não tão difícil, e talvez ter mais convicção, talvez não pensar tanto. Eu lembro que desde o começo eu queria ir pra Itália, no intercâmbio, voltando para esse tópico. Mas eu E você pensei: foi. "E se a Espanha for mais legal?". E talvez não ficar assim, eu ficar tipo: "Não, eu quero ir pra Itália", sabe. Sim. E você arrasou na Talvez Itália. arrasei, eu amei minha experiência de intercâmbio. Então eu acho que talvez nisso e é isso que você falou, esse episódio foi uma ótima sessão de terapia, amiga. É,
Porque, de fato, começar o podcast foi uma coisa muito corajosa da nossa parte. Eu não tinha percebido isso. Eu achei, foi só uma coisa que aconteceu. Não. E eu acho que vai ser um ótimo exemplo pra você disso, sabe? Uhum. De, tipo, a coragem mesmo, assim. Você vai ter que ser corajosa. A gente tá sendo corajosa de estar fazendo isso. A gente tá se expondo pras pessoas, entendeu? Sim. Isso é uma decisão que poucas pessoas tomam. E todo Uhum. mundo quer fazer e não faz. Por quê? Porque fica Sim. na inércia. Mas a gente tá tendo a coragem de fazer isso agora. Então, acho que é um exercício legal, assim. Sim. Fazer. Então, se você tem vontade de começar um podcast, Começa! comece. É o seu momento. Mas amiga, quer ir finalizando? Sim, acho que a gente pode finalizar. Eu não tenho esmalte nenhum na minha mão. Também Então, não. eu tô sem fazer a minha unha faz muito tempo, na verdade. Precisava voltar. Eu tava com a unha feita, juro, eu tirei ontem. Ah, não! Qual que era o Aham. esmalte? É que tava feio. Eu acho que foi o esmalte que eu usei no primeiro episódio. É um verde meio acinzentado. É bem bonito. É o meu Total. favorito. Não, Ah, o melhor é o vermelho. Tipo, top esmaltes vermelho. Mas se não for um vermelho, vai ser aquele verde. Tá, já que a gente não vai falar de esmalte, eu quero falar da obsessão musical do meu pai. Porque eu sou uma pessoa muito obsessiva musicalmente. Se eu acho alguém que eu gosto, eu vou escutar muito essa pessoa. Que nem eu falei no episódio de coisa que a gente gosta, que eu tava escutando o Role Model. Meu pai é igual. Foi um traço genético que eu puxei dele. Sabe quem ele tá muito fã, amiga? Do quem? Bad Bunny. Uhum. Arrasou, arrasou. Qual álbum? Todos? Não sei, eu acho que é Ou o o mais último? novo. Nossa, o último É. álbum dele é, tipo, maravilhoso, assim. Aham. Aí Maravilhoso. agora a Eu gente amo. fica escutando em família. Eu amo Bad Bunny, eu amo Bad Bunny. Um diva, um gostoso. Vou contar minha obsessão atual, então, aproveitando. Hum, Eu estou obcecada com o Everest. mentira! Sim. Porque você é A super minha o tipo família. de pessoa que É, faria o a trajeto minha do Morro família. Everest. A minha família tá, tipo, atordoadíssima, assim. A minha mãe já falou que eu só posso fazer depois que ela morrer. Eu fiquei obcecada. E agora eu tô obcecada com trilhas. Aí agora meu próximo projeto é fazer a trilha Inca pro Machu Picchu. Mas eu estou Que obcecada no legal! Everest. Uhum. Amiga, vamos. Tipo assim, se Vamos! você quiser ir, Nossa, é um vamos. rolê que eu super iria. Sim, são 4 dias de trilha. Nossa, juro, já vi até as empresas como que faz. Que Mano, legal! eu já fui pra Machu Picchu e é sensacional, então eu queria muito voltar. Quando eu fui, eu era pequena, eu lembro que eu falei, eu quero fazer a trilha Inca. E aí é um sonho de infância. Aí agora eu tô obcecada nisso, mas eu tô mais obcecada no Everest. Em ver vídeos de pessoas no cume do Everest, o summit lá Uhum. que eles chamam, entender como é que é o trajeto. Assisti um documentário também sobre uma mulher que tem no Netflix, muito bom, por sinal. De uma mulher que subiu 10 vezes o Everest. E aí ela Caraca! conta a história dela. E é Sim, caríssimo exato. subir o Everest. É, depende, né? Aham. Mas É, mano, é uma vibe. E aí eu tô um pouco obcecada agora com isso, turismo de montanha, trilha, enfim, que petar, legal. tudo dessa. Eu sou meio maluca, né? Sobre isso. Sei lá, eu acho que eu cansei um pouco, porque eu sou corredora, eu tô um pouco cansada da saturação da corrida. Aí agora eu tô obcecada com Você outra quer começar a coisa. escalar? Vai ser isso, assim. Vou mudar de esporte. Tá muito hypado o esporte que eu tô fazendo. Mentira, eu amo Tá todo correr. mundo Eu fazendo? amo. Eu amo correr, eu vou correr pro resto da minha vida, mas, assim, trilha, escalada é uma coisa bem da É hora. bem legal. Eu amei sua É. obsessão, amiga. Tá bom, digam aí o que vocês acharam nos comentários do Spotify. O nosso Instagram é @somaisumacoisa.pod. Eu acho que nossas Sigam outras a redes sociais gente. também são. Outras redes sociais, eu acho que só o TikTok mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.